Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos iniciar o estudo da álgebra, começando pelo conteúdo de monômios e polinômios. Então, começando pela definição de álgebra, o que vem a ser essa matéria? Então, no dicionário Aurélio, nós temos como definição de álgebra a ciência do cálculo das grandezas abstratas representadas por letras. É muito comum as pessoas, quando lembrarem de álgebra, né, lembrarem também de equações, da letra x, né? Uma série de operações matemáticas envolvendo letras. Então, dando continuidade, a ciência em si remonta desde a antiguidade e foi recebendo contribuições significativas com o passar do tempo. Então, desde muito tempo atrás, do tempo dos antigos babilônios, no tempo dos egípcios, né, na antiguidade da história antiga em si, a álgebra já vem sido utilizada. Inclusive, nós temos registros de artefatos históricos que comprovam isso. E dois exemplos de matemáticos que desenvolveram trabalhos importantes para a álgebra foram René Descartes e Bhaskara, que são esses que estão representados. Né? Esse é o René Descartes e esse é o Bhaskara. São só exemplos simples, né? Mas assim, houveram diversas contribuições bastante significativas com o passar do tempo. E por que estudar álgebra? Né? Então é interessante você saber por que você tem que estudar isso, né? Qual a finalidade. Então, a álgebra ela permite encontrar soluções de vários problemas do nosso dia a dia, além de estimular o raciocínio lógico e dedutivo. Então, um desses exemplos, né? Por exemplo, eu estou representando o cálculo da soma do preço de um par de sapatos e duas calças. Então, por exemplo, você entra numa loja e você vai comprar um par de sapato e duas calças. Então, você representa um par de sapato, né, o valor de X, e as duas calças, né, por um valor de 2 vezes Y. Como seria a representação de um troco, né? Se você fosse receber um troco pelo valor que você pagou. Então, o seu troco seria igual ao total de dinheiro que você está dando, menos esse somatório, né? X, que seria o preço do par de sapatos, e 2Y, que seria o preço das duas calças. Então, em várias situações, esse é um exemplo bem simples, né? Mas a álgebra é importante porque ela permite a solução não só desse problema, como de vários. E vamos começar então, né, o conteúdo em si, iniciando pelas expressões algébricas. Então, a expressão algébrica é qualquer operação que contém números e letras, ou somente letras. A cara da álgebra, né, nas letras, que nós mais na frente vamos ver que nós chamamos de incógnitas, né? Mas expressão algébrica é isso. Qualquer operação matemática que envolver letras, né, ou números e letras, nós vamos chamar de expressão algébrica. Então, aqui nós temos exemplos de expressões algébricas. X mais y, ax ao quadrado mais bx mais c, 20x mais 5, 3y mais 4z mais 8. E nós podemos classificar tudo isso. Então, como as expressões algébricas se classificam em racionais, irracionais, fracionárias e inteiras. Então, o que seriam as racionais? Né? Racionais é tudo aquilo que não está numa raiz. E tudo aquilo que está dentro de uma raiz é irracional. O que não está numa raiz é racional. Fracionário envolve uma fração, vai ter um numerador e um denominador, e inteiras, né, irracionais, né, todas inteiras sempre vão ser racionais, né, não, que não são fracionárias. Então aqui nós temos um exemplo, x mais y é uma expressão algébrica racional e inteira, racional porque não está dentro de uma raiz, inteira porque não é fracionária. Aqui nós temos raiz de 20x mais 5 é uma expressão irracional, e ax ao quadrado mais bx mais c sobre 2x mais 5c é uma expressão algébrica fracionária. Então, só classificação no momento, bem simples. E vamos agora ver o que é um monômio. Então, um monômio, né, é um exemplo de expressão algébrica, mas ele também pode ser chamado de termo algébrico. É um produto de números reais. Ele é sempre composto por um coeficiente e uma parte literal. Então, por exemplo, essa expressão algébrica 2x ao quadrado a elevado a 3 é um monômio, porque ele só tem ele é composto, né, por um único termo, né, e ele possui um coeficiente e uma parte literal.
Então, coeficiente é um número que está do lado das letras. Então, por exemplo, no caso, ó, 2x ao quadrado ou a ao cubo. Então, 2 é meu coeficiente. E as letras é a minha parte literal. Então, x ao quadrado a ao cubo é a minha parte literal. Menos a ao quadrado, b ao cubo, d ao quadrado. Então, meu coeficiente é menos 1. E minha parte literal é a ao quadrado, b ao cubo, d ao quadrado. Então, observe que quando não há coeficiente, nós subentendemos que ele vale 1. Então, tem o menos a ao quadrado aqui, então meu coeficiente vale 1. Então, seguindo, o que seria o grau de um monômio? Então, nós vimos o que é o monômio, né? Que é o termo algébrico em si. Agora, o que seria o grau do monômio? Então, o grau do monômio é dado pela soma dos expoentes de sua parte literal. Então, nós temos menos 3x a quarta, y a quinta, né? Lembrando que o coeficiente é menos 3 e os coeficientes, o coeficiente é menos 3 e a parte literal seria x a quarta, y a quinta. Então, qual seria o grau? O grau é simplesmente, nós descobrimos simplesmente somando, né, os expoentes da parte literal. Então, seria 4 mais 5. Já que a parte literal é x a quarta, y a quinta, somando 4 mais 5, nós temos o grau do monômio, grau 9. Mais um exemplo, 3x ao quadrado, y, m ao cubo, então, seria 2 mais 1 mais 3. Então, como y elevado a 1 é a mesma coisa que y, então, uma variável que não tem expoente, nós subentendemos que esse expoente vale 1. E agora, o que seriam os polinômios? Né? Então, polinômio é uma expressão algébrica que tem mais de um termo, né? Dois ou mais. Então, quando tem um único termo, é monômio. Se possuir mais de um, né? De dois ou mais termos, nós classificamos como polinômios. Então, exemplos de polinômios: 5x ao cubo mais x ao quadrado menos 1, a ao quadrado mais b mais 3x mais 5, a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1, 2x à quarta mais 5a ao cubo mais 4b. Então, o grau do polinômio ele é determinado pelo termo que tem um grau maior. Então, por exemplo, no polinômio 5x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 2x, nós dizemos que é um polinômio de terceiro grau. Por quê? O termo que tem o expoente maior, né? O termo que tem um grau maior é 5x ao cubo, né? Então, no caso, seria um polinômio de terceiro grau. E os termos que possuem a mesma parte literal, nós chamamos de termos semelhantes. Então, por exemplo, o termo 3x ao quadrado e 4x ao quadrado são termos semelhantes. Por quê? Por mais que os seus coeficientes, que são 3 e 4, sejam diferentes, a sua parte literal é igual, é x ao quadrado. Então, dizemos que 3x ao quadrado e 4x ao quadrado são termos semelhantes. Mais um exemplo, 5xy e menos 3xy são termos semelhantes, porque a parte literal, que é xy, é igual dos dois termos. E o que seria a redução de termos semelhantes? Então, quando nós temos dois ou mais termos semelhantes, reduzimos todos a um único termo, somando os coeficientes e conservando a parte literal. Então, primeiro exemplo, temos 4x mais 5ab menos 2x mais 3ab. Então, lembra da seguinte regra: letra com letra, número com número. Então, 4x vai se reduzir com o termo 2x, porque a parte literal é igual, são termos semelhantes. Então, fica 4x menos 2x mais, então, 5ab se reduz com 3ab. Então, 5ab mais 3ab. Então, letra com letra, número com número. Então, 4 menos 2, 2, e repete o x. Então, 4x menos 2x dá 2x. 5 mais 3, 8. Então, 5ab mais 3ab dá 8ab. E a mesma coisa aqui, esse exemplo ao lado. Nós temos menos 3x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 4x ao quadrado. Então, letra com letra, número com número. Então, menos 3 mais 1 é igual a menos 2. Menos 2 mais 4 é igual a 2 positivo. Então, fica 2x ao quadrado. Então, você repete a parte literal, conserva a parte literal e resolve os coeficientes, soma ou subtrai. E, por fim, o valor numérico. É uma prática bem simples na álgebra, né? O valor numérico de uma expressão algébrica é um número real que se obtém atribuindo às variáveis da expressão alguns valores determinados. Então, você vai ter um monômio ou um polinômio, no lugar de algum coeficiente, né, de alguma variável, você vai pôr um valor e vai descobrir quanto que dá isso.
Então, por exemplo, encontrar o valor numérico de 5x ao cubo y mais 4x ao quadrado y ao quadrado menos 3. Para x igual a menos 2 e y igual a 3. Então é bem simples. No lugar do x você vai pôr menos 2, no lugar do y você vai pôr 3. E no final você vai ver quanto que vai dar essa expressão. Então, substituímos x por menos 2. Então, 5. Então, em vez de x ao cubo, colocamos menos 2 ao cubo. No lugar do y, colocamos 3. Então, vezes y, colocamos vezes 3. Mais 4 vezes menos 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, menos 3. Então, resolvemos. Então, temos 5 vezes. Então, menos 2 elevado ao cubo. Então, calculamos isso. Menos 2 elevado ao cubo seria menos 8. Menos 8 vezes 3 dá menos 24. Vezes 5 dá menos 120. Então, mais 4 vezes menos 2 ao quadrado dá 4. Vezes 4, 16. Vezes 9, 144. Menos 3. E resolvendo tudo isso, menos 120 mais 144 menos 3, isso vai dar 21. Caso você tenha dúvida, né, para trabalhar com jogos de sinais e regras de multiplicação, com números inteiros, né, números negativos, assista ao meu vídeo de números inteiros, de conjunto de números inteiros, onde eu explico passo a passo dessa resolução. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo vocês aprenderam sobre monômios e polinômios e nós iniciamos o estudo da álgebra, mais um módulo aí de estudo para a gente. Então, muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.